A paz do Senhor, Juvenis. Bom dia para todos. Estamos aqui, eu e o diácono Jorge, esse dia 8 de janeiro de 2023. Queremos já desejar a cada um de vocês um bem-vindos e um feliz ano novo para Amém. Cada um de vocês. Temos grandes expectativas, né, diácono Jorge, de hoje, nesse trimestre que tem por tema, né, um tema muito importante. Hoje nós iremos falar de igreja, né, no seu sentido mais amplo. Então, estejam antenados nas 13 lições que vão ser dadas e que cada lição seja um aprendizado, né, com certeza, para cada um de nós. Às vezes não vale de nada, às vezes eu fico conversando, o diácono Jorge, com algumas pessoas, e às vezes não vale de nada, às vezes a gente dá aula e às vezes a gente não ser edificado. Sim. É por isso que a pregação ela sempre fala com a pessoa que transmite, né? E isso Deus fazia no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então ele levava a pessoa a sentir o que Deus sentia e transmitia, né, para as pessoas. Então que essa aula seja uma bênção para a sua vida, que esse ano seja um ano repleto de felicidade e realizações, e que a gente consiga e continue nessa busca de ser cheio dos dons espirituais de Deus, e que esses dons sejam vistos por este mundo cheio de chagas, né, marcadas pelo pecado. Nesse momento, gostaria de pedir a vocês que vocês se inscrevam no nosso canal, que você possa comentar um pouco na nossa aula, interaja, né? Sim, é muito importante para nós, para conhecê-los, né? O chat ao vivo, entre, comente, se inscreva, né, na nossa página do YouTube. É uma bênção. Nós temos vários tipos, né, de eventos, mensagens. Nós temos nosso pastor presidente, pastor Jário, que está ministrando às quartas-feiras um assunto relevante para cada um de nós que somos jovens. Eu me considero jovem ainda, novo ainda. Então nós temos aprendido com ele assuntos que nós fomos, desde a mais tenra idade, ensinados de maneira errada, e o pastor agora tem desconstruído, né, esses conceitos equivocados. Então, que você possa se inscrever e compartilhar essa aula para outras pessoas, que essas outras pessoas possam ser alcançadas por essa aula. A aula de hoje é a lição de número 2, né, diácono Jorge? Nós estaremos falando em cima do texto e na base, que é o reino de Deus, né, que está entre nós. Antes de iniciarmos a aula e antes de eu fazer as considerações iniciais, gostaríamos de fazer uma oração. Amém. Né, agora, você que nos acompanha aí pelos os meios de comunicação, que você possa curvar a sua frente. Nós vamos estar orando, porque a gente precisa do auxílio do Espírito Santo. Sempre. Então, o diácono Jorge vai estar fazendo essa oração inicial. Amém? Santo Deus, nós nos achegamos a Ti nesta manhã de domingo. Em nome de Jesus. Agradecido, Senhor, pois despertamos porque o Senhor é conosco, por causa da Tua misericórdia. Pedimos ao Senhor que venha estar presente no nosso meio. Sim, preparar os nossos corações, Senhor, para tudo aquilo que for lecionado nesta aula. Prepara nossos corações, Senhor, como terra fértil. Que o Senhor venha estar no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós, como eu disse, estamos fazendo a lição de número 2. Meu nome é Hércules, sou professor, pela graça de Deus, dessa turma maravilhosa de 15 a 17 anos. Tem sido uma bênção, tenho aprendido muito com eles. E nós, na semana, nós damos vários textos que estão falando exatamente da lição, né? E o texto áureo aqui é: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Nós lemos também na segunda-feira o Salmo 37, do 28 ao 31, que fala da justiça, sempre vai prevalecer.
Na terça, Salmo 119, do 103 ao 105, que a palavra de Deus ilumina a nossa vida. Na quarta, João 3, de 3 a 8, o novo nascimento nos dá acesso ao reino de Deus, isso é importante. É muito importante. O novo nascimento. E na quinta-feira, Mateus 5, do 6 a 10, os bem-aventurados do reino dos céus. Na sexta, Mateus 6, do 9 a 13, a oração que Jesus ensinou. E no sábado, Josué, capítulo 1, de 7 a 9, meditar na palavra de Deus é essencial. Agora nós também vamos estar chamando um aluno aí, um aluno nota 10, que vai estar nos auxiliando neste momento, trazendo o texto, né, que é o texto que a gente vai trabalhar nessa lição aqui. Amém? Amém. Vamos lá, Mateus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu nome é Mateus e eu vim aqui hoje realizar a nossa leitura bíblica em classe. Iremos ler primeiramente Mateus capítulo 4, versículo 12 e 17, depois o 23 ao 25. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora o 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Agora Mateus 5, versículo 17 ao 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Agora leremos Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém, irmãos? Amém. Amém. Mateus, você é bênção. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, meu irmão. Muito obrigado por ter nos ajudado aqui nessa grande obra. Amém. Deus te abençoe, abençoe a sua família. Amém. E nessa lição nós temos alguns objetivos, né, Diácono Sim. Jorge? O primeiro objetivo aí é demonstrar que o anúncio do reino de Deus estava no centro da pregação de Jesus. E explicar o que é o reino de Deus, ensinar a relação entre a igreja, Cristo e o reino de Deus. Amém? Então, de início, nós já temos um texto, lá no início que a gente leu, um texto fantástico, né? Que é Mateus capítulo 6, verso 33, né? Que muitas das vezes nós olhamos para esse texto e nós achamos que Deus, ele é um Papai Noel, que ele está disposto e tem que nos dar todas as coisas. Até parece que o texto diz essas coisas, né? Sim, sim. Mas o texto está nos refletindo uma verdade totalmente diferente. O texto vai nos dizer para nós, antes, né, para nós não andarmos ansiosos por coisa nenhuma, para nós nos considerar que o básico é essencial na nossa vida. Então, é mediante a tudo isso que ele disse antes, que ele vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas o serão acrescentadas. Sim. Então, a gente não precisa, às vezes, Diácono Jorge, de ficar, não sei vocês que estão nos assistindo, ansiosos por coisas que vai acontecer no futuro. Às vezes é uma faculdade, Sim. Que faculdade que eu vou fazer, né, Diácono Jorge? Sim. Que esposa, que esposo, não que essas coisas não sejam importantes,
né? Que roupa que eu vou vestir. A gente não pode ficar submisso a essas coisas. Tão preocupados com isso, entendeu? Isso daí. Porque a nossa preocupação, ela tem que estar em agradar a Deus. Isso aí. A nossa vida, ela tem que estar pautada em agradar a Deus e glorificar a Deus. E aqui surge a primeira pergunta. A sua vida é um exemplo que agrada a Deus? Fica essa pergunta e essa reflexão. Uma outra pergunta. Você é igreja? Responde aí no chat. Você é igreja? Responda no chat boa aí. Pergunta, hein? Te dá alguns segundinhos para você responder. Você é igreja? Creio que nesse momento várias pessoas já devem estar respondendo. Sim. Então, a resposta para essa pergunta é: você não é igreja. Nós somos igreja. Nós somos compostos por um corpo, né? Esse corpo é Cristo, nós somos os membros desse corpo. Então, nós temos outras pessoas que compõem esse corpo. E outra pergunta: qual é o papel de você que é a igreja? E para que a igreja foi chamada? Essas são algumas perguntas que talvez hoje a gente vai tentar aqui se debruçar e tentar explicar para cada um de vocês mediante essa lição, que é uma lição muito graciosa. Mateus, ele leu 3 textos. Mateus, capítulo 4, versículo 12, 17, versículo 23 a 25. Mateus 5, 17 ao 20, versículo... E Lucas 17, do versículo 20 ao 21. Perfeito. E como que a escritura ela é fantástica, né, Diácono Jorge? Eu fico assim maravilhado, creio que eles também devem fazer isso. Cada vez que eu pego a escritura para me poder ler, tem algo que o Espírito Santo instruiu os nossos pastores, pastor Jário e pastor Jefferson, e logo no início da minha caminhada, tem 7 anos que eu estou na igreja, então eu estou caminhando ainda na fé, e uma das coisas que eles sempre me ensinaram, desde cedo, era para me olhar para a Bíblia e tentar me encontrar na Bíblia. Sim. Se colocar dentro do texto. Se colocar dentro do texto. E uma das coisas que muito me impactou, logo no início, foi exatamente essa passagem. Porque eu tinha vários questionamentos antes de eu passar para a igreja. Qual era o meu papel? Por que Cristo morreu por mim? E por que foi tão necessária aquela morte tão catastrófica, vamos dizer assim, tão vergonhosa, dizer que um Deus, né, morreu numa cruz por mim? Humilhante, né? Então, por que por mim? Então, assim, essas perguntas vinham na minha cabeça logo no começo da minha caminhada, e os pastores me ajudaram nisso, a olhar para a Bíblia com essa ótica. E é isso que Jesus veio tratar. Porque logo o Mateus capítulo 4 e Mateus capítulo 5 e Lucas 17, Jesus vai estar realmente retratando do que todo o Antigo Testamento tratou, que a lei ela apontava para alguém que iria cumprir essa lei de forma perfeita, porque Romanos 3:20 vai dizer que ninguém é justificado pela lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É isso aí. Então, cada um de nós, nenhum de nós podemos ser justificados por ela, porque ela é perfeita. Então, Jesus ele veio e essa era a característica da pregação de Jesus. Era uma pregação de que ele não ficava inventando a roda. Não. Ele não ficava inventando. Assim como a cura em si, sem um evangelho, não é evangelho, uma mensagem sem falar e apontar para Jesus também não é. Não é. Isso aí. Não é evangelho. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio mostrar para aquele público de Mateus e Lucas que ele era o cumprimento da lei. Ele era eu já dei esse exemplo, ele era as letrinhas agora em cima da cabeça dos personagens, dizendo o que eles estavam falando ali, porque até então estava tudo escuro. As letrinhas era tipo mandarim,
Ninguém entendia nada. Então Jesus veio explicar, olha, eu sou o que Moisés anunciou. Na lei. Eu sou o profeta que Moisés anunciou em Deuteronômio 18. Então, cada um de nós, a ideia de Jesus foi mostrar para o seu público que ele era, de fato, o que a lei dizia. Ele era o profeta que Elias disse que viria. Tanto que, Mateus 17, né, parece lá Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, para anunciar que, de fato, ele era o Cristo. E a luz, né, aquela voz veio do céu dizendo, esse é meu filho amado, a ele ouvir. Porque o que Moisés disse, o que Elias disse, agora estava apontado ali. Apontando para Cristo, né? Testificando, né, o que dizia nas Escrituras pelos profetas. Né? Exatamente. Então, assim, uma das características que me chama a atenção, é por isso que, igual eu disse no início, da necessidade da gente olhar para a Escritura e tentar nos encontrar dentro dela. E qual era a característica da pregação de Jesus? O arrependimento. A primeira mensagem, a primeira citação, o diácono Jorge, creio que eles também sabem. A primeira vez que Jesus ele vai dizer alguma coisa, a primeira pregação dele está lá em Marcos 1,15. Que ele vai dizer assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus se aproxima. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, assim, a minha crença vem depois do meu arrependimento. Sim. Então, primeiro eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Exatamente. Primeiro eu tenho que me arrepender, de forma sincera. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Né? Então, a frase, gostaria que você recebesse essa daqui agora. Hein? Tem uma frase que diz bem assim, o céu não é para bonzinhos. O céu é para pecadores arrependidos. É por isso que nenhum de nós vai poder chegar no céu pelos nossos méritos, mas sim pelos nossos deméritos, né? Sim. Porque nenhum de nós é bom perante Deus. Nenhum de nós cumpriu as exigências perante Deus, porque as exigências, elas são muito altas. E assim, os 10 mandamentos de Deus é um tapa na cara de cada um de nós. Por quê? Os 10 mandamentos é só para dizer para mim, para o diácono Jorge e para você que nos assiste, que nós somos incapazes de obedecer eles de forma plena. Se você for sincero mesmo, se você olhar o decálogo, você vai ver que você não honra seu pai e sua mãe. Você não ama a Deus acima de todas as coisas. Sim. Você faz ídolos. Entendeu? Você, querendo ou não, cobiça. Entendeu? Você não guarda o dia do Senhor de forma plena. Então, querendo ou não, a lei é só para mostrar que viria alguém. Ele estava mostrando, ela estava apontando, vai vir alguém que vai me cumprir de forma plena. Então, Jesus veio, ele anunciou a lei, ele falava que a lei falava dele, ele falou que ele era o profeta que ele anunciou, e ele também disse em Lucas 17 que do reino de Deus. Engraçado que Mateus, Marcos e Lucas, só Mateus que evita de falar reino de Deus. Por quê? Responde aí, hein? Eu acho que ele só fala 4 vezes, eu acho, o reino de Deus. Assim como a gente estava mencionando, Mateus, quando ele mencionava, ele nunca mencionava reino de Deus, né? Ele sempre falava reino dos céus. Ele vai mencionar reino de Deus apenas 4 vezes no Evangelho de Mateus, né? Devidamente por causa do público dele, né? Por ele seguir, por ele respeitar, né, o povo de Israel, ser da linhagem de Israel, ele sempre seguia essa linha, né? Isso aí. Eles, na verdade, os judeus, na época, eles não usavam o nome de Deus em vão. Isso aí. Entendeu? Então é por isso que Mateus ele tinha esse cuidado de falar com o seu público, porque o público de Mateus era um público judaico, né? Sim. Então, e a intenção de Mateus era mostrar Jesus como rei, né? Então, é por isso que Mateus tem esse cuidado. Então, mas não tem nada de diferente, reino dos céus, reino do Deus, reino de Deus, né?
E Lucas não, Lucas já é um público mais amplo, quer mostrar realmente um público gentil, grego, né? E como eles gostavam mais dessa questão dessa filosofia, e como eles eram ali banhados por Platão, Aristóteles e Sócrates. Então, a intenção de Jesus é mostrar que Jesus ele era um homem perfeito, né? A intenção de Lucas era essa. Então, ele vai falar de reino de Deus. E o engraçado, em Lucas 17, que Jesus vai falar que o reino de Deus, né, estava entre nós, e algumas traduções vai estar aqui, está dentro de nós. Isso. E aí me surgiu algumas perguntas. Como assim? Como o reino de Deus está dentro de mim e de vocês? Se eles já se indagaram dessa observação. Como assim? Como assim o reino de Deus está entre nós, dentro de mim? Nós. Como assim? Entendeu? Por quê? O reino de Deus ele não é uma questão geográfica. Isso. Né? Então é algo espiritual. Então é isso que Jesus estava querendo dizer. E por que dentro de nós? Essa é a característica por isso que a pregação de Jesus era de arrependimento, né? Porque uma pessoa arrependida, entendeu? Uma pessoa arrependida, ela tem essa característica. Ela já é um cidadão do céu. Isso aí. Ela já é um cidadão do céu. O arrependimento, ele nos direciona. Isso, para o reino. Ele nos direciona para o reino. É por isso que, para Jesus, mais vale, e Jesus vai falar isso em Lucas capítulo 10, Jesus vai dizer para os seus discípulos que voltaram alegres de uma missão, sim, de 2 em 2, eles começaram a falar para Jesus, mas eu fiz isso, os demônios nos sujeitam, né? Eu fiz esse milagre, isso e aquilo. Lá no verso 18 ele vai dizer bem assim: não vos importa que os demônios se sujeitem e que vocês façam os aleijados andar, os cegos ver, mas que seu nome esteja no livro da vida. Por quê? Porque eu posso fazer todas essas coisas, mas viver na promiscuidade. Sim. Entendeu? Viver uma vida profana. Nós temos vários exemplos de pessoas na Bíblia que abandonaram, que era muito usado por Deus, estiveram perto de homens de Deus. O próprio Demas, também. A Escritura vai dizer em 1 Timóteo 4:10 que Demas amou o presente século, um homem que andava com Paulo. Sim. E Jesus vai fazer uma referência dos... Então, o pastor Jário falou esses dias, muito interessante. Ali em Atos 6, quando foi instituído os primeiros diáconos, tem um tal de Nicolau. Lá em Apocalipse, capítulo 3, Jesus vai dizer que ele odeia os nicolaítas. Que foi provavelmente fundado por esse homem, que provavelmente era cheio do Espírito Santo, fez um monte de prodígio, mas se apostatou da fé. Andou com os apóstolos, viu o crescimento do reino e se apostatou da fé. Então, assim, para Jesus, mais vale para você que está em casa nos escutando, o arrependimento. E aí surge mais uma pergunta. Quanto que você tem subido no seu grau de arrependimento? Certa feita, João Batista, está lá em Mateus capítulo 3, vai dizer bem assim que não é arrependimento, mas é arrependimento e fruto de arrependimento. Ele diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, por exemplo, o meu arrependimento vai mostrar de fato se eu sou um cidadão do céu e se o reino de Deus está dentro de mim ou não. Sim. Entendeu? Porque a gente pode demonstrar uma atitude religiosa, né? Isso. A gente está dentro da igreja, mas a gente só está vivendo ritos religiosos, né? Isso aí. Uma falsa fé, né? Um falso arrependimento só de fachada, vamos dizer assim. Isso aí. Né? Nós somos comparados, igual a linguagem de Jesus que Jesus usa, sepulcros caiados, né? Isso. Só o verniz por fora. Então, essa era a característica da mensagem de Jesus. Jesus ele era um homem... em toda a sua plenitude, ele era o mestre dos mestres, ele nos ensinou a pregar o arrependimento, para que as pessoas
se acheguem a Deus, é necessário que as pessoas se arrependam. Mas como assim? Você tem que anunciar, mostrar, ó, é isso, isso, isso. Aprendam com Estevão. Sim. Aprendam com Filipe, né? Que era um homem cheio do Espírito Santo, e mostraram pelas Escrituras o que de fato falava do Cristo. Sim. Porque né? no verdadeiro arrependimento não há espaço para autojustiça, né? Isso. Porque Isaías vai falar que nossa justiça é como trapo de imundícia, né? Isso aí. Aquele curativo do leproso, né? Exatamente. Você vê que nossa justiça não vale de nada. Não vale de nada. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. A gente às vezes está falando de arrependimento, mas a gente mesmo não produz isso em nossa vida. Aí a gente cai lá em Romanos 2, né? O povo lá começou a achar que eles eram bons demais, aí Paulo vem com o machado na raiz. Eu gosto de Paulo. Cara, você tem um personagem na Bíblia que assim, eu sou apaixonado, é Paulo. Paulo vai dizer, ó, vocês estão dizendo aí pro povo não adulterar, não mentir, não cobiçar isso e blá, 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 mas vocês estão fazendo tudo isso. E o nome de Deus está sendo blasfemado entre eles por causa de vós. Então, assim, olha o grau e olha o risco que a gente corre de começar a falar um monte de coisa, mas a gente vive na prática do pecado. Sim. Então, assim, na igreja é muito fácil. Na igreja é uma fachada. Mas na escola, né? Às vezes em casa, na rua. Sim, no seu estágio ali. Então, assim, são lugares em que nós vamos entrar daqui a pouco, no ponto 3, nós vamos entrar e nós vamos entender qual é o papel da igreja. Entendeu? Se você é igreja, você respondeu, eu sou igreja, e eu realmente estou produzindo um fruto de arrependimento, e eu prego esse arrependimento, então, uma característica disso é que você vive uma vida santa. Exato. Pastor Jário disse uma vez, Diácono Jorge, que uma das maneiras mais eficazes e talvez a mais eficiente é o testemunho. Charles Spurgeon vai dizer certa feita de John Bunyan que ele era um homem tão santo que se cortasse os braços dele, veio sair sangue e sair escritura. Isso aí é versículos. E John Bunyan vai dizer que nós deveríamos ser como os Bíblias ambulantes andando na rua. Imagina você uma Bíblia desse tamanho, grandona, andando na rua, a ponto das pessoas olhar para você e falar, ali vai um servo. Sim. Ali vai um cristão. Verdade. Ali vai uma pessoa que realmente mudou de vida. E como diz Billy Graham, né? Nós somos a Bíblia que o ímpio nunca leu. Que ele vai... Isso aí. Que o ímpio nunca leu. E aí nós vamos para o ponto 3, que é o papel da igreja, não é? Isso aí. O chamado da igreja, né? Isso. Porque a gente foi chamado, a partir do momento que nós somos inseridos no reino de Deus, nós temos tarefas a executar, né? Sim. A gente tem que sempre estar em constante clamor pelas almas, porque a gente não pode querer o reino só para nós, né? Não, de forma Nós nenhuma. temos que estar anunciando esse reino, né? Isso. E assim, o autor ele vai dizer desse crescimento do reino, né? Ele vai explicar muito bem sobre isso. Por que acontece? Se a gente está na igreja e não tem o interesse de evangelizar, de expandir o reino, o que será de nós? Será que nós somos mesmo o povo do reino de Deus? Se a gente não pensa nessas coisas, porque o autor vai dizer do crescimento da igreja, né? Que era gradativo, né? Começou com 12 apóstolos e através dos 12 foi crescendo de uma magnitude que a gente vai ver hoje o tamanho da expansão que é o reino de Deus, o tanto que a igreja cresceu, né? Exatamente. E aí, assim, para não perder muito tempo, se a gente fosse mostrar historicamente, como um pastor tem bem falado e bem focado, nós somos uma Assembleia de Deus. Sim. E é bem transparente dizer isso daqui, que a igreja ela cresceu. Essa igreja ela tem crescido graças ao avivamento que teve ali na Rua Azusa. Sim. Entendeu? Então, assim, os nossos irmãos, né, focados na questão de missão, como que nós, assembleanos, hoje, talvez hoje nós somos quase 50% de toda a população
brasileira. Sim, sim. Né? Então, assim, nós somos fruto do avivamento. Exatamente. Das ruas Usa. Que foi de lá que veio, né, os missionários para cá. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que nós somos inseridos no reino de Deus, temos um verdadeiro arrependimento, nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo, para que isso? Para testemunharmos acerca do reino de Deus, testemunhar acerca de Cristo, pregar o arrependimento, né, aos perdidos, né? E aí nós cumprimos o que Jesus disse em Marcos 16:15, e depois de Marcos 16:15, Atos, que era realmente o papel da igreja. E ele vai dizer qual era realmente o papel da igreja. Aí, que me chama muita atenção. Os nossos evangelismos, né, que nós temos feito, a maioria de vocês tem feito uma vez ou outra, nós temos participado, e o que eu tenho mais notado é que nós temos obedecido esse Atos 1:8. Sim. Né? Porque Atos 1:8, Jesus ele vai dizer antes em Lucas 24, vai dizer para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aí, os discípulos ficaram ali meio que numa discussão boba, perguntando coisas escatológicas a respeito de um futuro que ainda não era para eles ficar preocupados. Jesus vai e dá uma advertência a eles. Fala assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo, virtude, né? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos um chamado. Esse chamado é evangelizar. E se esse evangelizar for morrer, que a gente morra. Exato. Assim como todos os discípulos, assim como todos os homens de Deus, eles tinham isso em mente. Eles não tinham vidas como preciosa. Creio eu que nós vamos alcançar patamares de dificuldades, mas o Espírito Santo estará conosco, no sentido de Campo Grande, nós irmos para outros lugares em que nós vamos enfrentar um ambiente talvez um pouco mais pesado. Sim, um ambiente hostil, né? Exatamente. Então, assim, Deus vai nos enviar. E se Ele envia, Ele capacita. Isso aí. E se Ele capacita, você faz a obra dEle e os frutos dessa obra quem vai dar é Ele. Entendeu? Então, assim, Deus ele é o agente, querendo ou não, por trás de cada um de nós, para nós fazermos essa obra. Eu e nem o diácono Jorge, nem vocês, nós somos totalmente incapazes. Sim. Nós somos incapazes. Por que nós somos incapazes? Se a gente não obedecer, nós não nos revestirmos desse poder e querer só ficar dentro da igreja, não que não seja bom, a gente vai ficar incubado. Sim. E a gente não vai fazer o principal papel. Não vai cumprir com o papel da igreja, né? Que exatamente. É fazer discípulos, né? Exatamente. E aí, igual eu estava falando no início, né? O que é igreja? E para que a igreja foi chamada? Não sei se vocês aí se perguntaram ou esqueceram dessas duas perguntas. O que é igreja? Igreja significa chamados para fora. Né? É que ela vem de um termo grego, né, de eclesia, sim, que ela tem duas palavras, que chama tirar ou chamados, que é chamados para fora. Até arrancar, né? Exatamente. Então, para onde? Mas chamados para onde? Para o mundo. Isso aí. Cada um de nós somos pequenos cristos. Claro que esse termo, na época, ele foi usado de forma pejorativa, de chacota, sim, né? Mas só que nós somos. Cada um de nós somos pequenos cristos ambulantes, andando e pregando as boas novas para as outras pessoas. Esse é o princípio. Se eu errar nisso, aí, entendeu? Não vale mais de nada. Então, esse é o principal papel da igreja, como agente. A gente foi chamado para uma missão e para executá-la no poder do Espírito Santo. Sim, é assim, por isso que tem que haver uma busca pelo reino de Deus.
a gente tem que anelar, desejá-lo todos os dias. Todos os dias. Porque se não estivermos revestidos pelo Espírito Santo, pelo poder que vem do Espírito, a gente não vai cumprir nunca com essa missão. Entendeu? Sim. O ponto 4, né, que vai falar pela busca do reino de Deus. Sim. O autor ele vai voltar lá em Mateus 3,33, né? Isso. Que é uma continuação do Sermão do Monte, né? Sim. Que ele vai tratar, vai continuar falando dos valores do reino, né? O Sermão do Monte ele fala dos valores do reino. Ele nos exorta a priorizar o reino de Deus, né? Então, se a gente não tiver isso em mente, né? A gente olhando para os versículos atrás que você mencionou antes, né? Das Sim. preocupações dessa vida, né? Que no verso 31 e no verso 32 vai falar dessas preocupações cotidianas que não podem coisas fúteis. tomar o nosso coração, porque isso nos impede de buscar, de priorizar o reino de Deus. A gente fica preocupado às vezes com a faculdade que a gente quer cursar. Sim. E isso vai tudo minando, nos tornando submissos a essas coisas que os ímpios e as pessoas que não têm a Jesus lutam todos os dias. A gente não vai buscar mais, não vai orar, não vai jejuar. Então, assim, é uma coisa assim, que a gente tem que sempre estar focado, entendeu? Sobre a necessidade do dia a dia, nós não podemos, como eu falei, não podemos ser submissos, né? Como fazem as pessoas que não têm o Senhor. Nem devemos buscar as coisas, nós devemos focar em buscar as coisas do alto, né? A gente tem que sempre olhar para Cristo. Como diz em Colossenses 3, versículo 1 e 2, que nós devemos pensar nas coisas de cima, né? Sim. Que é onde Cristo está sentado à destra de Deus. Por isso que o autor lhe dá essa importância da busca pelo reino. Né? A gente buscar uma vida de santidade, buscar uma vida santa, um viver santo, né? A gente evitar as distrações do mundo, que nos afasta de todo momento, né? Da busca pelo reino de Deus. Entendeu, Diácono Hermes? Sim, se a gente não se atentar para essas coisas, que eu estava olhando em João 1, na Epístola de João, no capítulo 2, versículo 15, o apóstolo vai falar: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é impossível nós agradarmos a Deus e priorizarmos o reino se nós amamos esse sistema que rege o mundo. Perfeito. E assim, igual no ponto 4, né? Você mesmo disse da questão da necessidade de nós buscarmos o reino de Deus. Mas tem uma coisa que é muito necessário a gente lembrar também aqui. Está até em cima. Que as obras da carne, quem pratica, isso aí, não entrará no reino de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 exatamente, até o verso 10. Então, se a gente pratica essas coisas, é uma característica de que nós não participamos da igreja invisível. Isso aí. Entendeu? Nós fazemos parte, sim, da igreja visível, aqui, né? E talvez você que nos visita em casa, talvez você é de alguma outra denominação, você participa, faz os eventos, está junto, está em algum ministério, mas você nunca participou da igreja invisível. Porque quem participa da igreja invisível é aqueles que vivem uma vida de arrependimento. Isso aí. Aí depois o autor ele termina com aquele texto de Hebreus, capítulo 12, verso 14, que diz bem assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, por exemplo, primeiro eu busco o reino de Deus. Exato. Eu não vivo uma vida que agrada a carne, então eu vivo me santificando e isso vai me levar para o céu. Exatamente. E essas coisas que a gente se preocupa, a partir do momento que nós andamos com Deus, elas vão se alinhando. Sim, né? Com certeza. Então, assim, se tem alguém assim na Bíblia, eu sempre falo isso, o diácono Jorge, antes de nós irmos para a conclusão aqui, se tem alguém na Bíblia que me chama muita atenção, tem várias pessoas, mas um deles também é Estevão.
O Estevão, né? É um bom exemplo. O Estevão, ele teve uma vida de plenitude. E diz bem assim, eu separei um artigo, diz bem assim, Estevão foi um homem que viveu em plenitude. Sua vida serve para nós de exemplo e inspiração. Uma das maiores necessidades do nosso tempo é de jovens que sejam modelos. Vivemos uma época marcada pela superficialidade. As pessoas estão cheias de si mesmas e vazias de Deus. Estão cheias de vaidades e vazias de virtudes. Estevão não era um homem conformado com a mediocridade. Plenitude era a marca da sua vida e da sua personalidade. Então, cada um de nós devemos, como eu disse no início, olhar para a Bíblia e tentar se identificar na Bíblia. Estevão é um homem em que nós temos que extrair o melhor. Ele foi um homem exemplar. Né? Uma certa feita, contar um breve testemunho bem rápido, eu falei bem assim, eu não estou preocupado com likes. Eu não estou preocupado se a pessoa comenta ou não comenta na minha aula. Sim. Eu não estou preocupado em agradar pessoas. Eu não estou preocupado com agendas. Eu estou preocupado em agradar a Deus. A minha preocupação e minha prioridade é agradar a Deus. Eu tenho preocupação e tenho um compromisso com a palavra dele. O resto, eu não necessito, eu não sou baseado, eu não sou movido por essas coisas. Assim como o pastor Jaro já disse uma vez em uma das reuniões, ele não está aqui para agradar as pessoas. Ele se importa em agradar a Deus. Exato. E aí ele vai agradar as outras pessoas. Ou desagradar as outras pessoas. Às vezes as pessoas começam a perguntar, mas eu não gosto do pastor, isso e aquilo e tal. Isso. Na verdade, você não gosta de Deus. É porque ele fala de Deus, então o seu problema não é com o pastor. Né? O nosso problema nunca é com o nosso pastor. Nosso problema é com Deus, que nosso coração é rebelde. Exatamente. Entendeu? É porque nós não vivemos uma vida de arrependimento, nós temos dificuldade, às vezes, de escutar uma exortação um pouco mais dura. Então, que a gente possa seguir um exemplo de Estevão. Ser cheio do Espírito Santo nem sempre é aquela pessoa que é a mais extrovertida. Sim. Mas é aquela pessoa que obedece, às vezes, o pastor. Porque os frutos do Espírito acompanham a vida daquela pessoa, né? Exatamente. Ela anda... pelo caminhar da pessoa, você vê que ela tem ali frutos de arrependimento, que ela vive uma vida de devoção ao Senhor, né? Uhum. Nem sempre aquela pessoa eloquente, cheio do Espírito, né, que a gente acha assim, envolto de movimento, que vai estar ali nessas características do servo do Senhor, né? Uhum. E aí, o diácono Jorge, para concluir, diz bem assim, o evangelho do reino foi pregado pelo Senhor Jesus. O reino de Deus já está entre nós. Sim. Ele não é físico nem geográfico. É um reino espiritual e eterno, o qual é manifesto através do poder de Deus. Nós precisamos, antes de tudo, buscar o reino de Deus e viver segundo a sua justiça. Queria, neste momento, agradecer a cada um de vocês que ficaram até agora comigo e com o diácono Jorge. É um privilégio, mais uma vez, externar, né, aqui, estar do lado do diácono Jorge, mais uma vez aprendendo um pouco com ele, do que da vida também dele. Glória a Deus. E o que tem para passar para cada um de nós, apesar que eu acho que na aula eu sempre falo um pouco mais, nossa, né? Mas é comum mesmo essas coisas. Mas o diácono Jorge é uma pessoa que tem me ajudado muito, e eu tenho aprendido também muito com ele, então espero que juntos você tem gostado, né? Nosso foco aqui é sempre honrar a Deus. Sim. Em todas as coisas. Então, queria agradecer você que ficou até aqui neste momento, você que é visitante, aí
muito obrigado por você ter ficado, né, até agora assistindo a nossa aula. Que o Senhor abençoe e que o Senhor recompense a cada um de vocês, né? Esse momento também é um momento de oferta, né? Sim, um momento de oferta. Vai aparecer na sua tela o QR Code do Pix, do PicPay, né, o CNPJ da nossa igreja. Né, você não precisa ficar constrangido, é uma prática da Igreja de Cristo. Né, você pode ficar à vontade e ofertar. E você que não tem a sua oferta agora, pode trazer também no culto à noite, né? Pode. Para juntos estarmos adorando a Deus com nossas ofertas, né? Com certeza. Como nosso pastor Gerson diz, né? Que nós devemos ofertar com alegria, né? Isso aí. Porque é uma característica, né, do povo do reino, né? Nós ofertamos com alegria, né? Na verdade, a gente só dá aquilo que Deus já nos deu. Isso, exatamente. Então, se você já foi abençoado por Deus... Então só devolva aquilo que ele já te abençoou. E também não podemos esquecer também do nosso voto dos Bilvalentes também, tá? Para a gente adquirir esse espaço maravilhoso. Você também pode ser participante conosco. Faça parte dessa história. Dessa história, exatamente, tá? E você vai ser abençoado por Deus tremendamente. Agora, já pensou, Diácono Jorge, você que nos assiste? Não sei se vocês têm essa imagem na cabeça. Vou viajar um pouco aqui. Já pensou você amanhã, daqui uns 10 anos, seus filhos crescendo e você contando a história? Que você abençoou e hoje uma parte, né, do que você abençoou, seus filhos estão aqui. Então, assim, às vezes eu fico maravilhado com isso, de poder abençoar, né, de tantas coisas que Deus tem me dado. Né, creio que também, creio que cada um de vocês também tem sido ricamente abençoado por Deus. Então, nada é mais justo. Sim, nada é mais exatamente. Justo. Assim, não é pesaroso. Não é pesaroso. Eu sinto até, às vezes, igual o pastor Jairo, o pastor Jefferson, essa questão de... A gente vai falar de dinheiro, né? Parece que as pessoas já se retraem, né? Porque as pessoas estão tão em si mesmadas, né? E assim, a gente gasta com tanta coisa. A gente vai, às vezes, lanchar em qualquer lugar, a gente gasta uma fortuna. Eles não se preparam, nós não nos preparamos para vir para a igreja e trazer uma oferta. Exatamente. Então, assim, é aquela velha história, né? A mãe me deu R$2. Caiu R$1 no bueiro. E aí? Felizmente é da oferta, né? O R$1 do picolé fica na minha mão. Exatamente. Então, assim, sempre de Deus que a gente negocia. Então, irmãos, que a gente tenha um coração entregue, um coração arrependido, porque a avareza é pecado, é idolatria, vai levar muita gente para o inferno. Então, seja um crente abençoador. Abençoa o reino de Deus aí, meu irmão. Amém? Amém. Fique na paz. Nesse momento também a gente vai estar já orando, né, para estar finalizando essa aula. Diácono Jorge vai estar fazendo essa oração final, fazendo as considerações finais também. Amém. Vamos orar, irmãos? Santíssimo Deus, nós te louvamos, Senhor. Somos eternamente gratos, Senhor, por este momento. Sim, Deus. De enriquecimento, onde podemos conhecer mais da Tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, nos dar um restante de domingo abençoado na Tua presença, que nós possamos nos preparar para o culto mais à noite. Sim, Deus, prepara o nosso coração. Que o Senhor venha, Senhor, estar conosco, Senhor, neste culto, Pai, onde possamos adorar o Teu nome. Venha falar conosco, meu Deus. Sim, Deus, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Juvenis, amém. Até a próxima. Até mais, Tamo junto. Valeu.